Boa noite a todas que estão aqui. Nós estamos com a Gisele, com a Kelly e com a Renaila. Vamos iniciar agora o nosso terceiro encontro desse clube de estudos Português para concursos e além. Hoje a gente vai começar de fato a manusear o material das provas antigas. A minha proposta hoje com vocês vai ser de observarmos principalmente as questões de interpretação textual. Deixa eu já compartilhar a tela com vocês. Deixa eu pegar aqui. Eu vou ficar brincando hoje entre telas. Então, tem aqui a apresentação. Nosso encontro de hoje, ele fala de desvendando as diversas faces da interpretação textual. Por quê? Quando a gente fala, e você olha lá no edital dos concursos, né, tem lá, língua portuguesa, o primeiro item normalmente é interpretação de texto. E o que é isso, né? Interpretação de texto parece que é uma coisa única, né? Parece que é algo assim que é imutável, e na verdade não é, né? A interpretação de texto, ela envolve muitas vertentes, né? É necessário ativar alguns conhecimentos para a gente fazer uma boa interpretação de texto, né? Quando a gente trabalha com leitura, né, na educação, a gente fala que tem níveis de leitura, né? Tem uma leitura mais geral, mais superficial, tentando entender em linhas gerais do que o texto trata, e há níveis que vão se aprofundando, vão deixando a leitura mais complexa, mais aprofundada e às vezes até sendo utilizada como pretexto para outras coisas, né? Então, o que é necessário para a gente interpretar bem um texto? Essencialmente, nós temos que ter 3 tipos de conhecimentos bastante importantes, né? Então, quando no concurso eles colocam lá interpretação de textos, eles muitas vezes separam esses itens, né, de alguma forma, né? Então, tem um conhecimento sobre, quando eu falo conhecimento sobre gênero textual, o que eu estou falando quando a gente fala de gênero textual? O que é gênero? Gênero entre masculino e feminino a gente sabe, né? Agora, quando fala-se de gênero textual, do que a gente está falando? Uma por vez, tá? Quem quiser, deixa eu abrir aqui o chat, que eu não abri o chat aqui, para eu visualizar, se alguém quiser colocar alguma coisa no chat, ou quiser usar o microfone e falar, fiquem à vontade. O que é gênero textual? Eu falei assim, por que é importante eu saber a que gênero o texto pertence para ter uma boa interpretação dele? Isso é um dos primeiros fatores. Muitas vezes, em alguns concursos, eles colocam assim, gêneros e tipos textuais. Né? Então, a gente não vai ficar discutindo aqui essa nomenclatura, né? Mas o que é o gênero? Então, se eu vou ler, por exemplo, um romance policial, é um gênero, o romance policial. Eu espero ver o quê num livro que fala de romance policial? Eu quero ver uma aventura, um crime, um mistério, né? Se é romance, às vezes tem um par romântico, né? Que ali acaba se unindo para desvendar a situação, né? Então, eu tenho certas expectativas. Será que eu leio um romance policial do mesmo jeito que eu leio um tratado, um documento? A gente estava falando agora há pouco, antes de começarmos, sobre os textos da área do direito. Eu leio do mesmo jeito um romance policial e artigos na área do direito? Não, é completamente diferente. Eu tenho outras expectativas,
eu tenho que acionar outros conhecimentos, então conhecer o gênero, isso daqui é um artigo na área do direito, né? Direito tributário, direito civil, direito de família, né? Enfim, né? Aquelas várias subdivisões do direito. Cada um deles tem características diferentes, né? Então, essa história de observar o gênero já vai criando para a gente ali um repertório de vocabulário, se for poesia, eu sei que é poesia porque tem aquela estrutura, às vezes tem rima, né? O desenho do texto é diferente. Então, conhecer o gênero, ou saber a que gênero um determinado texto pertence, ajuda a entender esse texto, ajuda a gente a criar as nossas expectativas. Outro conhecimento muito importante é o conhecimento de mundo, né, que a gente também fala, às vezes, que é conhecimento enciclopédico. É conhecer as coisas da vida, né? Então, se você lê, se você interage com o mundo, e quando eu falo ler, não é só pegar um livro, né? Às vezes, ler as notícias na televisão, ler o que na internet, nas redes sociais, nos sites, nos blogs, ler as pessoas, né? Entender o que elas estão dizendo, ouvir e interpretar o que as pessoas dizem. Tudo isso traz conhecimentos para a gente, né? Eu estava esses dias comentando, eu e a Kelly, né? Acho que é a Gisele que está aqui, para quem não sabe, a Kelly é minha irmã. A gente estava falando que as pessoas, as crianças, em geral, elas precisam ter acesso a conhecimentos que estão além dos muros da escola. Então, ir a cinema, a exposições, a parques, porque isso traz repertório, isso traz conhecimento de mundo para essas crianças, para além do universo onde muitas vivem, né? As crianças menos favorecidas, elas têm menos oportunidades, então elas acabam criando um repertório menor. E isso vai tornando as pessoas cada vez mais limitadas em termos de conhecimento de mundo. E, finalmente, para a gente interpretar bem um texto, a gente precisa ter conhecimento sobre a língua. Então, no nosso caso aqui hoje, especificamente a língua portuguesa, conhecimento sobre as regras de gramática, a conjugação verbal, formações de palavras, enfim, tudo que pertence à língua portuguesa, né? Então, esses três conhecimentos, eles juntos, eles vão trazer para nós uma habilidade maior de compreensão textual, inclusive nos ajudando a resolver questões quando a gente não tem um domínio muito grande de um assunto específico. Então, quanto mais a gente tem elementos desses três itens, mais nos ajuda, às vezes, a resolver dificuldades em uma ou outra questão, né? Então, hoje eu quero deixar algo mais dinâmico, né? A ideia é irmos aos textos dessas provas. Hoje eu acabei descobrindo também que houve, em 2021, uma outra prova do TJ, e como eu já tinha montado esse material aqui, eu até separei, depois eu vou usar em outra oportunidade esse material, mas pelo que eu percebi, eles seguem um padrão, né? Então, eu vou começar pela prova do TJ, porque são 24 questões, continuam sendo, né? Então, 2018 foram 24 questões de língua portuguesa, 2021 e agora 2023 também. Eles mantêm o padrão, mesmo porque é a mesma empresa que vai fazer a aplicação da prova. E olhem que interessante, das 24 questões de língua portuguesa, eles organizaram a prova na parte de português com 4 textos e 8 questões de compreensão textual. É muita coisa, é 1/3, né? 1/3 de língua portuguesa são questões de compreensão textual. E aí eu pergunto para as senhoritas que estão aqui,
né? Gisele, Renaila e Kelly. Vocês acham que essas 8 questões, elas tinham exatamente a mesma pegada, assim, o mesmo tipo de questão? Assim, tudo o que está escrito, o que o autor disse? Não, elas são muito variadas, algumas mais próximas de um aspecto, por exemplo, de conhecimento de mundo, outras mais próximas de alguma questão gramatical, outras mais próximas de alguma relação com o gênero. Então, aqui eu vou parar de compartilhar essa parte por enquanto, porque eu vou passar a compartilhar agora com vocês a própria prova. Eu disponibilizei lá no grupo essas provas, né? Não sei se vocês chegaram a ver. Então, tá aqui. Dá para vocês enxergarem? Deixa eu só arrumar aqui. Pronto. Se precisar que aumente, vocês me avisem. Eu aumento aqui o... Tá dando para ver? Vou aumentar aqui um pouquinho. Eu sou míope, então eu sempre acho que tá pequeno, né? Então, aqui a gente tem a prova de 2018. Obrigada, Renaila, por avisar. Mas, como eu falei, né, míope acha sempre que está pequeno demais. E a gente está vendo aqui o texto, né? Como eu falei, são 4 textos. Esse é o primeiro texto, um texto relativamente grande, né? Que você fala assim, nossa... É um texto grande. Olá, Lilian, tudo bem? Seja bem-vinda. Começamos há pouco, então você perdeu muito pouquinho. Tá? A gente está aqui já na prova do TJ de 2018. A gente vai começar a conversar sobre interpretação com essa prova, né? Que tem 8 questões de interpretação textual. Eu tinha até anotado ali para vocês, as primeiras questões aqui, a 1 e a 2, elas são perguntas de interpretação textual. Então, como a gente tem um tempo curto, eu não vou ler esse texto porque eu acho ele relativamente fácil. Eu queria só comentar com vocês algumas coisas, né? Então, a gente tem aqui um texto que ocupa quase que... uma parte inteira, né, da primeira página, e começa assim: quem assiste a Tempo de Amar já reparou no português extremamente culto e correto que é falado pelos personagens da novela. Aí, se você for ali embaixo, sabe onde aparece, da onde que é extraído o texto? Tem ali Guilherme Machado, UOL. Estão acompanhando aqui o que eu estou... Às vezes eu começo a falar as coisas e esqueço de mostrar, né? Então, tem aqui, são os créditos, né? Guilherme Machado, que é o jornalista, para o UOL, TV Famosos, UOL, adaptado. Então, isso aqui é o quê? A que gênero pertence este texto aqui? Vocês viram que para eu descobrir isso, eu fui aos créditos, né? Então, que tipo de texto que é esse? É uma receita de bolo? É um romance policial? É uma notícia do cotidiano? Né? A gente tem aqui o quê? Lendo a primeira frase, né? Quem assiste a Tempo de Amar, eu faz tempo que não assisto novela, mas a gente vê aqui que isso daqui ele está falando a respeito de uma novela que foi ao ar lá nos idos de 2017, né? Como que eu sei disso? Estou olhando aqui embaixo de quando que é a notícia. E também a parte do UOL que fala a respeito disso chama TV Famosos, né? Então, é uma parte do site dedicada a informações de TV, né? Então, se você entra lá no site do UOL, você vê ali notícias sobre o Big Brother,
sobre quem entrou, quem saiu da casa, né, sobre algum programa de TV, né? Então, essa é uma notícia que fala sobre uma novela, né? Gênero notícia, né? Notícia sobre famosos, sobre novela, sobre o cotidiano, alguma coisa assim, uma coisa bem leve, né? Não é uma matéria sobre acidentes, sobre futebol, nada do tipo, né? Ok? Pois bem, seguindo aqui, deixa eu só arrumar aqui senão eu fico sem os comandos aqui, fica difícil de abaixar. A gente não vai fazer esses 2 primeiros exercícios, eu quero passar para um outro texto, mas eu queria chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Então, se eu tenho ali o texto, é importante que eu leia. Primeira questão. De acordo com o texto, entende-se que as formas linguísticas empregadas na novela... Então, olhem só, essa pergunta, ela começa desse jeito, e a número 2, de certa forma, também, porque ela diz assim: as informações textuais permitem afirmar corretamente que... Então, o que acontece? Esse tipo de exercício, ele diretamente é aquele típico exercício que eu comentei há pouco de compreensão textual, né? Porque nos 2 casos, de formas diferentes, quem elaborou a pergunta está colocando aqui, é de acordo com o texto, ou, como aparece na questão 2, as informações textuais permitem afirmar corretamente que... Por que é importante a gente entender isso? Porque, às vezes, quando você lê as alternativas, elas parecem lógicas. Há muitos e muitos anos atrás, eu fiz um curso preparatório para concurso para professores, e a pessoa, né, que estava dando o curso, ela, em algum momento, comentou isso. Ela disse que, às vezes, as alternativas parecem ilógicas, sabe? Tem a resposta correta e tem as outras 4 que são as falsas. E muitas vezes, essas que são falsas ficam nitidamente ilógicas. Tem algum problema que você fala, não, isso aqui é impossível que seja essa resposta. Mas, às vezes, todas as alternativas, elas parecem ser boas. Já aconteceu isso com vocês? Se você pegar, assim, um exercício, e quando você lê, todas as alternativas parecem ser boas alternativas. Por quê? Porque, em muitos casos, as alternativas que são falsas, elas não são criadas para parecerem, assim, de cara incorretas. Elas são corretas, muitas vezes até fazem parte do senso comum, da experiência das pessoas, mas a questão, o que diferencia a resposta correta daquelas que são falsas é qual que responde àquilo que foi pedido no enunciado. O enunciado é o que aparece aqui em cima, né? E se o enunciado diz, de acordo com o texto, mesmo que todas as alternativas pareçam lógicas para a gente tem que ir no que o texto fala, e não o que você conhece, o que você já viveu, né? Foi isso, inclusive, que essa pessoa onde eu fiz o curso, né, preparatório, ela falava disso também. Né? A gente precisa, muitas vezes, separar a nossa experiência individual daquilo que está sendo pedido no exercício. Nesse caso aqui, nesses 2, para a gente poder dizer qual dessas 5 alternativas ela é de acordo com o texto, a gente tem que ler o texto, né? Então, quando ele diz,
De acordo com o texto, entende-se que as formas linguísticas empregadas na novela, a gente precisa ler todas elas, mas tentar buscar no texto aquela que corresponde àquilo que foi dito, e não o que a gente acha, o que a gente acredita, o que a gente ouviu falar, tá? Tem que ser no texto. A mesma coisa, e talvez até mais, é essa número 2. Né? Se a gente for olhar, eles fazem só para chamar a atenção de vocês, e cada vez mais fazem isso porque são solicitações para quem elabora questões. Repare que todas elas têm uma quantidade meio parecida de palavras, elas têm mais ou menos um tamanho igual, né? Então a gente não tem pistas no visual da alternativa de qual possa ser a resposta verdadeira e qual seja a resposta falsa, certo? Então precisa tomar muito cuidado com o enunciado e ler com atenção o texto. Como eu disse, esse daqui é um texto relativamente tranquilo. Eu queria ir para essa daqui, que é o segundo texto. Então, ainda estamos vendo a prova de 2018 do TJ, parte de língua portuguesa. Então, como eu falei antes, são 4 textos. Aqui nós estamos agora no segundo texto, e aqui sim eu gostaria de parar um pouquinho com vocês, porque tem algumas coisas bem interessantes aqui. Eu até vou ler o texto com vocês. Antes de fazer a leitura dele, olhem aqui embaixo, eles não colocam, né, nesse modelo de prova um título, né? Então não tem nenhum título aqui, é uma parte, né, de um texto. Eu tenho aqui Fernando Pessoa, A Língua Portuguesa, 1999, adaptado. Agora vamos acionar o conhecimento de mundo. Lembram que falamos lá no início da nossa conversa hoje que um dos conhecimentos necessários para a gente ter mais facilidade para responder questões é ter conhecimento de mundo. Talvez, eu acho que a Gisele conhece, né? Estou falando da Gisele porque a Gisele é das letras, a Gisele foi minha aluna. Né? Agora, as outras meninas eu não tenho certeza. Né? Vocês conhecem Fernando Pessoa? Sabem quem é esse cara aqui? Né? Fernando Pessoa escreveu um texto chamado, ali a Gisele, sim, olha lá, A Língua Portuguesa. Né? A gente, às vezes, passa por ele, mas nem toda... Ah, lá, Renaila, sim. Então, quem foi Fernando Pessoa? Fernando Pessoa é um grande escritor português. Isso é importante porque, gente, não é assim, você falar, ai, Fernando Pessoa, eu não li nada do Fernando Pessoa, eu ouvi falar na época que eu estava lá no ensino médio, eu li alguma coisa, acho que tinha uns negócios chamados heterônimo, agora eu não lembro mais nada, né? Pois bem, para nós o que interessa é saber que se o Fernando Pessoa escreveu esse texto em 99, o cara é português, gente, então isso daqui está em português de Portugal, não é português brasileiro, né? Que vai fazer uma diferença muito grande nos exercícios que vão seguir. Quer ver? E ele é, detalhe, né? Ele é poeta, escritor, tal, né? Então, vamos lá, não vou ler com sotaque, né? Vou ler com o meu sotaque mesmo. Se determinado efeito lógico ou artístico mais fortemente se obtém do emprego de um substantivo masculino apenso a substantivo feminino, não deve o autor hesitar em fazê-lo. Quis eu uma vez dar em uma só frase a ideia, pouco importa se vera ou falsa, de que Deus é simultaneamente o Criador e a alma do mundo. Não encontrei melhor maneira de o fazer do que tornando transitivo o verbo ser, e assim dei à voz de Deus a frase: ó universo, eu sou-te,
em que o transitivo de criação se consubstancia com o intransitivo de identificação. Outra vez, porém, em conversa, querendo dar incisiva e, portanto, concentradamente a noção verbal de que certa senhora tinha um tipo de rapaz, empreguei a frase, aquela rapaz, violando deliberadamente e justissimamente a lei fundamental da concordância. A prosódia, já alguém o disse, não é mais que função do estilo. A linguagem fez-se para que nos sirvamos dela, não para que a sirvamos a ela. E aí, que impressões vocês têm? Vocês estão aí ainda? Vocês falam, nossa, que texto difícil esse, né? Pois é, por isso que eu chamei a atenção logo no começo que Fernando Pessoa, que é o autor desse texto, que fala da língua portuguesa, né? Primeiro, ele é português, então a gente percebe aqui várias coisas que fala assim, nossa, ninguém fala desse jeito aqui no Brasil, né? Parece um texto antigo, né? Um texto do século XIX e tal, né? Mas primeiro, ele está escrevendo em português de Portugal, né? E segundo, ele é poeta, é escritor, então tudo que um autor assim vai escrever, ele escreve ali, ele não tem por objetivo ser exatamente claro, ele quer sempre criar ali uma escrita diferente, não é? Que fuja às regras do tradicional, né? E aí, só para a gente brincar, esse texto não é muito fácil, né? Agora, olhem só a questão 6, que também é uma questão de interpretação de texto. No texto, então, tem que ir lá para o texto, o autor defende que... Vamos tentar responder? Vamos ver se a gente escolhe a alternativa correta? Vamos ver aqui quais são as alternativas. Letra A. A transformação das formas de comunicação está restrita à linguagem oral, normalmente menos formal que a escrita. Na letra B, a linguagem deve atender às necessidades comunicativas das pessoas, nem que para isso suas regras tenham de ser violadas. Letra C. O estilo dos escritores rompe com a tradição da linguagem, o que implica que eles, cada vez mais, estão submissos a ela. Os discursos lógicos e artísticos, para serem mais coerentes, têm evitado as violações linguísticas a que poderiam recorrer. E a última, a forma como muitas pessoas se comunicam cotidianamente tem deturpado a essência da língua, comprometendo-lhe a clareza. Vocês estão quietinhas aí, tal, pensativas. A minha pergunta para vocês é... Primeiro, cada alternativa, repare que elas falam da mesma coisa, mas de modos muito diferentes, e não são textos simples, né? Nenhuma das alternativas, ela tem, assim, um texto muito objetivo, muito simples, elas são rebuscadas, assim como é o texto que deu origem a elas, justamente por quê? Porque o exercício nos obriga a ir ao texto. Então, tem uma aqui que fala o que o autor, no caso Fernando Pessoa, defende, enquanto as outras têm a aparência de serem verdade, mas não são de acordo com aquilo que está no texto. Vou dar para vocês 1 minuto para vocês colocarem aqui no chat qual letra, qual alternativa vocês acham que é a alternativa verdadeira. Eu vou até aqui fazer um negócio, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, para caber o texto e o... Pronto. Não sei se dá para vocês conseguirem, porque eu queria deixar os dois juntos aqui, né?
Acho que dá para ler, né? Dá para colocar os dois juntos aqui, ó. O texto e as alternativas. 1 minuto. Para vocês me dizerem, aí vou até fechar minha câmera. O que o autor desse texto defende? Qual das 5 alternativas é a resposta correta? Muito bem, muito bem, muito bem. A Gisele está em dúvida entre a C e a D. E a Renaila e a Kelly. A Kelly escolheu a B. A Gisele agora optou pela C. E a Renaila, só não vale falar, é a A, a B, a C, a D ou a E. Sim, é uma dessas, né? Então, vamos ver aqui, né? Lembram que lá atrás, naquele outro texto, eu falei assim, olha, a gente precisa ver o que está escrito no texto, porque às vezes as alternativas apresentam informações, todas elas muito lógicas, né? Aqui, a primeira coisa, né, que a gente vê ali, ele começa falando, né, de efeito lógico ou artístico no emprego de... Ele vai colocando classes de palavras, né, substantivo masculino, né, relacionado ao feminino. Não deve o autor hesitar em fazê-lo. Ele é escritor, né, poeta, escritor. Quer dizer, está falando que, olha, se para causar um efeito o autor quiser trocar o masculino pelo feminino, o feminino pelo masculino, não deve hesitar em fazê-lo, tem que fazer. Ele está falando de texto literário, né? Não está falando de comunicação jornalística, por exemplo. Está falando de um texto de literatura. Então, ele vai exemplificando o que ele fez. Uma vez ele escreveu: ó universo, eu sou-te. Né? Que ele vai falar que transformou o verbo ser em verbo transitivo, porque o verbo ser, né, quando ele fala assim, eu sou, não precisa de complemento. Né? E aqui ele criou um complemento para o verbo que não precisa. Ele dá um outro exemplo ali embaixo, falando que ele quis ali falar de uma mulher, de uma senhora, que tinha um tipo meio masculinizado, e ele chamou essa mulher de aquela rapaz. Aquela feminino com rapaz, palavra masculino. Né? Então, ele brincou, né? E ele vai terminar dizendo assim, esse texto: a linguagem fez-se para que nos sirvamos dela, não para que sirvamos a ela. Né? Então, ele, no fazer artístico dele, ele está querendo dizer o quê? Que a linguagem está a serviço dos homens e não o contrário. Né? Então, dadas esses esclarecimentos, vamos ver as alternativas. Letra A, ninguém quis escolher a letra A, mas vamos ver o que ela diz. A transformação das formas de comunicação está restrita à linguagem oral.
normalmente menos formal que a escrita. Minha pergunta, o texto fala em algum momento de linguagem oral? Não fala. Então, bola fora, essa daqui a gente já risca ela, porque ela não tem relação com nada do que é falado lá no texto. Ele não está falando de transformações na linguagem oral mais do que na escrita. Bobagem. A mesma coisa acontece na letra E, que também ninguém escolheu. A forma como muitas pessoas se comunicam cotidianamente tem deturpado a essência da língua, comprometendo-lhe a clareza. Porque, novamente, o texto não fala de linguagem do cotidiano. É um escritor que está falando a respeito de alguns processos que ele usa na escrita dele. Algumas modificações que fogem às regras. Vamos ver aqui primeiro o que a Gisele estava na dúvida entre a C e a D. Vamos ver a C? O estilo dos escritores rompe com a tradição da linguagem. Até que parece bom, né? Essa alternativa C, que inclusive a Gisele disse que essa era a escolha dela. Então, parece boa, né, essa frase. O estilo dos escritores rompe com a tradição da linguagem. Sim, o Fernando Pessoa ilustra isso nesse fragmento. Agora, olha o que vem depois. O que implica que eles, cada vez mais, estão submissos a ela. Como assim? Eles não romperam com a tradição da linguagem? Como que o que implica que eles cada vez mais estão submissos a ela? Então, repare que essa frase começa bem, e aqui eu queria já puxar um gancho com questões de coesão na linguagem. O texto está bem escrito, lindo, maravilhoso, mas se você analisa, a primeira parte, até a vírgula, tem uma informação que não tem relação com o que vem aqui no finalzinho, né? O que implica, né? Reparou? Então, olha só que interessante, é um exercício de compreensão textual, mas que um dos obstáculos que eles colocam dentro desse exercício é criar frases aparentemente muito bem escritas, tão bem escritas, perfeitamente assim, concordância, uma beleza, mas que tem um problema de coerência, né, e de coesão, são as duas coisas, porque o que implica significa que a informação anterior tem relação com a informação que vem depois, e na verdade não tem, porque se os escritores rompem com a tradição, conforme o texto apresenta, não implica que eles estejam submissos à tradição, quer dizer, eles romperam, se romperam, ele não está mais submisso. Então, a C, ainda que bem escrita, não é o que o autor defende, porque ela apresenta justamente informações bastante contraditórias. E a letra D? Os discursos lógicos e artísticos, aqui já tem duas coisas muito complexas de colocar na mesma cumbuca, né? Porque discurso lógico e discurso artístico são dois gêneros, lembra que nós falamos de gêneros? Dois gêneros muito diferentes. Um discurso lógico é aquele discurso que você encontra no livro, na gramática, no livro de matemática, né? Discurso artístico, poema, romance, enfim, está colocando duas coisas juntas. Para serem coerentes, tem evitado as violações linguísticas a que poderiam recorrer. Então, eu já apresentei um problema logo no começo aqui, porque ele fala de discurso lógico e artístico, para serem coerentes, para terem sentido, eles têm evitado, primeiro que o Fernando Pessoa não fala em nenhum momento de discurso lógico no texto dele, né? E ele apresenta, inclusive, violações linguísticas. Então, a letra D não é uma boa alternativa também, o que sobrou, a alternativa B, que a Kelly tinha marcado. A linguagem deve atender às necessidades comunicativas das pessoas, nem que para isso suas regras tenham de ser violadas.
Ah, mas não está escrito desse jeitinho exatamente no texto. Não, não está, né? Mas é o que a gente chama aqui de um exercício de inferência. Não está escrito literalmente isso, mas o fragmento, o Fernando Pessoa, ele ilustra um processo de escrita dele, que ele realiza, em que ele rompe com as regras do português de Portugal, nesse caso, mas que se aplica adequadamente aqui, né? E a gente tem informações que comprovam a letra B, tanto no início quanto no fim desse fragmento, aqui no comecinho. Se determinado efeito lógico ou artístico mais fortemente se obtém do emprego de um substantivo masculino, não deve o autor hesitar em fazê-lo. Até tem efeito lógico ou artístico, não é texto, não é um discurso lógico, é um efeito lógico, um efeito que você fala assim, olha, faz sentido, dá certo, tem razão de ser, né? É efeito, não é discurso. E lá embaixo, a última linha, a linguagem fez-se para que nos sirvamos dela, não para que sirvamos a ela. Então, o finalzinho do texto, do fragmento, traz aqui uma informação que combina muito, que explica muito bem o que está dito aqui na letra B. Repararam quantas ferramentas que a gente tem que usar aqui? Primeiro, vencer os obstáculos do texto, né, de questões de alternativas bem escritas, mas que, se você for pensar bem, elas não dizem nada, elas são vazias de significado, e outras que trocam aqui, por exemplo, tinha discurso na letra D, enquanto a gente bate o olho, né, vê o lógico e artístico, aqui lógico e artístico, e acha que é essa, né? Mas uma coisa é discurso, a outra coisa é efeito. Né? Você quer, assim, criar um efeito de riqueza. Né? Então, efeito é o que a gente coloca ali para criar a impressão, né? de um texto diferente, alguma coisa assim. Certo? Então, tem muitas... não são pegadinhas, né? Mas são... eu chamo de obstáculos que a gente precisa vencer para responder a determinadas questões. A gente vai voltar em outro momento a esse texto, porque eu acho que ele é muito interessante, ele inclusive vai usar várias questões que são gramaticais, tendo ele como referência. E essa questão de ele ser em português de Portugal faz muita diferença aqui para poder escolher as alternativas corretas. Ele acaba sendo um texto bem difícil. Aí aqui a gente não vai ficar nesse daqui, porque infelizmente passa rápido demais, mas tem um texto que vai ser usado como em muitas questões de compreensão textual, e esse tem título, olha que bonitinho. Aqui é o terceiro. Está aqui embaixo. É o terceiro texto. Chama Ai Gramática, Ai Vida. Né? Um texto com título. E aqui, novamente, eu vou olhar aqui quem é que escreveu, de onde que é isso daqui. Moacir Scliar, Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar, 1996, adaptado. Moacir Scliar foi um grande escritor brasileiro, aqui bem, digamos assim, do século XX, né? Ele morreu não faz tanto tempo assim. Foi um grande cronista, contista, romancista, tal. E ele escreve um texto que, ó, só que nome, Ai Gramática, Ai Vida, olha como começa o texto dele. O que a gente deve aos professores? Este pouco de gramática que eu sei, por exemplo, foram Dona Maria de Lourdes e Dona Nair Freitas que me ensinaram. Então, olha só, ele vai escrever um texto que vai falar a respeito
da gramática e da vida, né, da escola, né? E esse texto aqui a gente vai voltar para ele porque vai dar também referência a várias questões, não apenas de compreensão de texto, mas principalmente questões relacionadas à pontuação. Então, ele vai utilizar em vários momentos, aqui a gente tem, por exemplo, a questão 9. No texto, o autor recorre a várias citações com a finalidade de... Então, a gente não vai ler agora, mas nesse texto aqui tem, inclusive, se a gente bater o olho, você vai ver aqui, ó, tem... eu não sei ler francês, então eu não vou me arriscar, tá? Vai ficar muito feio. Se alguém aqui quiser ler em francês, né? Então, tem aqui uma situação de Molière, depois tem aqui de Montaigne, depois tem Oscar Wilde, né? Ele vai citando vários autores diferentes, né? Em várias línguas. Então, reparem que aqui tem a questão da citação, qual a finalidade, né? Para que ele usa tantas citações neste texto? Né? Depois, ele vai falar da pontuação, né? Observe as passagens do texto. O que a gente deve aos professores? Que é a primeira linha, inclusive, né? E depois, mas quem, professoras, nos ensina a viver? Né? Uma exclamação, uma interrogação. Então, esse material aqui, eles vão brincar muito com exercícios de compreensão textual associado a outras questões gramaticais, como pontuação, como... Aqui tem, ó, tá vendo? Tem aqui esse que tem de pontuação e o de baixo também é de pontuação, aqui, ó. Quando o autor diz que a vida é pontuação e associa a infância à exclamação. Então, para que serve, né? Quando a gente usa os sinais de pontuação, para que serve? Né? Então, ele vai brincar bastante com relação a isso. Eu vou mudar de prova para mostrar para vocês o que acontece na prova. Não precisava nem ter feito isso, é só trocar boba. Bastante complexo, muito complexo mesmo, Kelly. Aqui, ó, o do Banco do Brasil, né? Tem gente aqui que também vai fazer o Banco do Brasil. No Banco do Brasil, olha que coisa interessante. São 10 questões de língua portuguesa. Né? O que eles vão fazer? Eles têm um texto, olhem que é um texto bem grande. Estão vendo aqui, ó, esse aqui é Banco do Brasil. Metade, né, podemos dizer assim, metade da folha é de texto, um pouco mais, que ela começa aqui em cima, né? Começa aqui, ó, privacidade digital, quais são os limites? Vocês lembram, semana passada a gente falou da redação? A redação falava de privacidade digital, não é? Olha só, o texto base também é sobre o mesmo assunto. Eu acho que a Kelly que falou disso. E olha que interessante, né? A prova é temática. Então, todas as questões aqui, das 10 questões de múltipla escolha, só uma não tem relação com o texto. Então, elas não são todas questões de compreensão textual, mas são todas questões que vão fazer uso do texto para se perguntar várias questões ali de gramática, né? Eu queria só mostrar para vocês o que acontece com as questões de compreensão de texto, que é o nosso assunto de hoje. Então, o texto fala sobre a privacidade digital, os seus limites, né? Esse texto aqui foi adaptado de um artigo, né, disponível aqui nesse site, Digitalks, artigos, privacidade digital, né? Então, é um artigo disponibilizado na internet de 2019.
Olhem só o enunciado da primeira questão. Um argumento que justifica a tese de que pensar em privacidade digital é quase utópico, que está no parágrafo 2, aparece em... E se você for ler aqui, a gente fica até assim meio pensando no que tem que fazer no exercício, porque na prova da VUNESP, que a gente estava vendo até agora, ali do TJ, mesmo que os textos, alguns eram mais complexos que outros, a gente lia ali o enunciado da pergunta e logo você já entendia o que tinha que fazer. Aqui é um exercício de compreensão textual, mas ele tem um desenho muito diferente. E se vocês olharem aqui as alternativas, ele começa falando do parágrafo 2, então se a gente quiser aqui, ó, a gente vai para o parágrafo 2, está aqui desse lado, né? Que vai dizer assim, nesse cenário, pensar em privacidade digital é quase utópico, né? Essa frase que eles usam aqui no enunciado. Ele quer saber de um argumento que justifica a tese, então pensar em privacidade digital é quase utópico, é apresentado como uma tese, como uma ideia que vai ser desenvolvida em... Então é isso que ele quer saber. Repare que, ó, a seguir, ele tem aqui, ele vai dando exemplos, são frases extraídas do texto mesmo, que estão em outros parágrafos. Aqui, ó, parágrafo 4, parágrafo 5, parágrafo 7, parágrafo 8, parágrafo 9. Aqui eu posso resolver de dois jeitos esse exercício. Eu vou, sim, preciso ler o texto todo, né, um texto grande. Agora, vamos pensar aqui, né, de pensar em privacidade digital é quase utópico. O que significa utópico? Né? Uma coisa que é irreal, que não tem chance de acontecer, ou como eles colocam aqui, quase utópico. Então, falar de privacidade digital é quase utópico, por quê? Né? Onde que está sendo desenvolvida essa ideia? Vamos ver aqui as alternativas? A questão central não se resume somente à política de privacidade das plataformas X ou Y. Alternativa B, a segurança da informação já se transformou em uma área estratégica para qualquer tipo de empresa. Então, reparem que falar de privacidade digital será algo impossível ou quase impossível de acontecer, né? A primeira fala de políticas de privacidade diferentes para empresas diferentes. Parece que não tem muita relação, né? A Renala já escolheu a C aqui. A Renala esperta, né? A segurança da informação já se transformou em área estratégica? Também parece que é uma coisa muito mais voltada para tipos de empresa. A Renala falou a partir do momento em que o conteúdo é postado, ele faz parte da rede, não é mais do usuário, né? Tem relação, né? Porque se a gente está falando de privacidade digital, é uma utopia, né? Pensando que quando você posta, isso é verdade, né? Você postou para o mundo, não adianta você falar, eu postei, me arrependi, 2 segundinhos depois eu deletei. Já era, se nesses 2 segundinhos alguém viu e compartilhou aquilo que você postou, já você caiu na boca do povo, né? Não tem mais jeito, não tem como voltar, né? Então, essa ideia, sim, está presente na letra C, né? Vocês estão vendo que o que acontece aqui, né? Esse tipo de exercício é um exercício que está observando o que a gente chama, na área de linguagem, de estrutura do texto. Ele está costurando o texto, né? Então, tem um pensamento, porque um texto dissertativo, isso aqui é um texto dissertativo, né? É um texto que fala a respeito de um assunto, que traz ali uma tese, traz argumentos a respeito desse assunto.
né? Então, ele parte da premissa de que se eu tenho uma ideia inicial, né, que é a história da privacidade digital ser utópica, de acordo com o texto, né? Onde que essa ideia é desenvolvida? Todos esses itens que aparecem aqui, eles estão todos no texto, mas a relação direta entre ser utópica a privacidade digital, ela se desenvolve na alternativa C, né? Que ela tem ali o mesmo fio argumentativo. As outras informações, elas estão presentes no texto, mas elas não têm necessariamente relação com aquilo que foi colocado no enunciado, né? Então, isso aqui é um outro modelo de pergunta de compreensão de texto, muito mais voltada para a estrutura, para a construção argumentativa, que é a mesma postura da questão 2. Olhem só a questão 2. Depois de questionar se o conteúdo que circula nas redes é realmente propriedade do usuário, que está no parágrafo 6, o texto desenvolve a ideia de que, com outras palavras, é um exercício muito parecido com o anterior. Só que aqui talvez fique um pouco mais fácil, se a gente pensar na estrutura, porque ele diz assim, ó, depois de questionar. Então, primeiro, o texto ali no parágrafo 6, tá aqui, ó, que inclusive tem vários pontos de interrogação. Estão vendo aqui, ó? Estamos diante de uma realidade já configurada. A coleta de informações da internet não para e esse é um caminho sem volta. Agora, a questão é, nós, clientes, estamos prontos e dispostos a definir o limite da privacidade digital? O interesse maior é nosso. Esse limite poderia ser dado pelo próprio consumidor, sem ele assim quiser? O conteúdo é realmente do usuário? Então, tem uma série de perguntas aqui no parágrafo 6, e ele vai dizer, né, voltando para a pergunta, depois de questionar, o texto desenvolve a ideia de que, bem, se é depois de questionar, significa que a resposta correta tem que estar aqui embaixo e não em cima, porque é depois de. Então, de um modo diferente, o exercício, né, a pergunta, ela está observando a estrutura textual, né? Então, é um exercício de compreensão textual, de interpretação, mas muito mais preso na estrutura do texto do que aqueles que nós vimos até agora. Então, e eu queria mostrar isso para vocês. Lembram que, acho que foi o nosso primeiro encontro, que eu falei que quando a gente vai fazer uma prova, a gente precisa ver quem é que elabora a prova, pegar modelos de provas anteriores, porque acho que aqui, e eu queria terminar, a gente já está chegando no final dessa nossa conversa de hoje, é mostrar para vocês que tanto a VUNESP, com a elaboração da prova do TJ, quanto a Sesgran Rio, que é responsável pela elaboração da prova do Banco do Brasil, as duas empresas, e nos editais dos dois concursos, nós temos ali questões de compreensão textual, né? Você pega lá a língua portuguesa, as duas falam de exercício de compreensão textual. Só que cada uma trabalha compreensão textual de um jeito muito diferente, né? Vão por caminhos muito diferentes. A Renan, ela respondeu ali a número 2, né? As organizações devem conscientizar os clientes em relação aos limites da privacidade digital, né? É isso mesmo, né? Então, a gente tem que, para responder essas duas questões do Banco do Brasil, a gente tem que ficar muito atento ao plano do texto, né? A construção de cada parágrafo, qual se relaciona com qual, é um modelo muito diferente daquele que nós vimos com as provas da VUNESP, certo?
eu vou só mostrar para vocês aqui, só para a gente terminar. Aqui, né, seguindo que... Nós tínhamos parado aqui, né? Eu tinha mostrado quais eram as questões, né, na prova do TJ. 8 questões de compreensão de texto. Nós vimos algumas, aqui tem o gabarito depois para vocês. E na prova do Banco do Brasil, 2 questões de compreensão textual, a 1 e a 2, e aqui os gabaritos. Acho que Dona Renaila acertou, né? A C e a D. Mas o que eu gostaria de deixar marcado, espero que tenha ficado isso para vocês, que exercício de compreensão textual não é igual. E aí, voltando aqui, né? Opa! Para a gente interpretar um texto adequadamente, a gente precisa usar esses recursos. E às vezes são todos, e às vezes é um ou outro. E quanto mais a gente sabe, mais fácil fica responder, porque às vezes se você não tem um conhecimento muito bom do gênero, mas tem um conhecimento de mundo, um repertório, você conhece muita coisa, muitos autores, já ouviu falar, já leu a respeito, né? Assistiu um filme, ouviu uma música, enfim, conhece algo, se o seu conhecimento de língua é bom, ou se o conhecimento de língua não é muito bom, mas o gênero textual você entendeu, você tem um repertório grande, quer dizer, a combinação deles, quanto mais elementos desses tipos de conhecimento nós tivermos, mais fácil fica a gente vencer as barreiras de interpretação de texto, porque principalmente em concursos, as várias empresas responsáveis, os elaboradores, eles brincam e usam ferramentas diferentes para perguntar a respeito do que o texto trata, né? Algum comentário, meninas? Alguma pergunta? Espero que... Eu sei que a gente começa a entrar na parte do concurso em si, fica mais denso, mas eu acho que precisa ser isso, né? A gente precisa ver como é que está por trás, a gente entende como funciona, acredito eu que fique mais fácil para nós realizarmos uma boa prova, né? Se houver perguntas, dúvidas, comentários, se vocês tiverem já algum tipo de... eu tenho dúvida com relação a concordância verbal, concordância nominal, né? Alguns itens a gente precisa estudar, porque não tem uma regra, não tem assim uma explicação, né? Por exemplo, o novo acordo ortográfico, né? Então, aquelas regras de hífen, dobra a letra, não dobra a letra, escreve junto, escreve separado, a gente precisa pegar o material, ter contato com essas regras de uso. Agora, outras questões, por exemplo, vamos supor, dessas 8 questões de compreensão textual na prova do TJ, se a gente consegue fazer bem esses exercícios, é 1/3 da parte de língua portuguesa. É bastante questão, gente. Então, é se acostumar, é entender a dinâmica. Por isso que eu acho que é muito bacana, a minha proposta é essa, da gente pegar as provas já realizadas, porque as empresas, elas têm banco de questões, e elas mantêm elas têm o seu próprio jeito, as suas próprias características, né? Então, dá para a gente perceber aqui que empresas diferentes fazem provas diferentes. As meninas, a Gisele, a Renaila, que vão fazer a prova do Banco do Brasil, elas vão provavelmente ter um modelo muito parecido. A Gisele vai fazer do TJ, acho que a Renaila também vai fazer a do TJ, é outro modelo. Então, você fala, eu estudei para uma, sim, eu estudei o conteúdo para uma, eu estudei para outra, mas eu tenho que estar preparado para modelos de provas muito diferentes, perguntando a mesma coisa de jeitos muito diferentes.
né? E aí é como vestir uma roupa nova, né? Você vai para uma festa, a fantasia de um jeito, você vai para uma ópera, você vai colocar outra roupa, mesmo que sejam as mesmas pessoas, são propostas diferentes, né? Tá bom? Então é isso, queridas, eu não quero cansá-las, tem muita coisa para pensar. Peguem um material que eu disponibilizei para vocês, façam os exercícios, mesmo que a gente não vamos ter tempo de fazer e de comentar todos eles, mas se você faz e falar, putz, daqui eu tenho dúvida, não entendi direito, eu não sei por que é isso, aí traz para cá, a gente conversa, né? A ideia é essa, né? É um clube, é um encontro, não é necessariamente uma aula, é uma oportunidade de nós colocarmos as nossas dúvidas, os nossos questionamentos e ganharmos mais confiança para que a gente possa ter resultados melhores, né? Eu falei, só para finalizar, eu falei até com a Gisele, que ver se a gente consegue fazer pelo menos uma aula antes da prova, no mês de abril, sobre língua inglesa, né? Falando um pouco de estratégias de leitura, certo? Obrigada, boa noite, bom descanso para vocês. A gente se fala na próxima semana. Beijos para vocês, fiquem com Deus. Boa noite.